Olá pessoal, sou o Rafael do Papo no Área do site Plot Twist, trazendo mais uma entrevista exclusiva para vocês. E hoje eu estou com o Raul e a Helena, que são os roteiristas do sucesso Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que estreou agora, dia 9 de janeiro, nos cinemas de todo o país. Agradecer a eles e começar a rasgar elogios com uma pergunta que eu fiz para o Fernando no dia. Não foi uma pergunta, eu fiz uma afirmativa. E para vocês, eu já vou começar com essa pergunta, e aí depois eu faço ao contrário, peço para vocês se apresentarem. Porque como é que é saber que vocês estão com um sucesso gigante nas mãos? Obrigado, Rafael, pelo convite aí, pela entrevista. Cara, é muito legal, né? Porque a gente trabalha esse tempo todo e o mais importante é quando vai pra rua mesmo, o trabalho, né? Quando ele fica pronto e poder ver a reação das pessoas. Eu acabei de voltar agora lá, eu fui lá pro Espírito Santo para assistir com a minha família e pude assistir, tinha assistido na pré-estreia e pude assistir num cinema cheio de crianças e foi uma coisa maravilhosa ver as crianças comentando o filme, repetindo trechos das falas do filme, brincando no cinema, se divertindo, sabe? É bem legal, né? Porque a gente faz isso não é para ficar guardado em lugar nenhum, né? E é um filme muito pensado para criança, assim. Eu acho que durante o processo todo a gente sempre se imaginou assistindo esses filmes, colocando no lugar da criança, um exercício de pensar como aquelas crianças da Vila Abobrinha, da Turma do Chico. Então, ver agora que o filme está tendo um grande alcance, tem a crítica está falando muito bem, o público está falando muito bem, e assistir ali ao vivo a reação das crianças no cinema, para mim, foi uma coisa muito emocionante. Não, obrigada pelo convite, Rafael, também queria, em primeiro lugar, agradecer. E é isso, eu faço das palavras do Raul as minhas, assim, é muito legal ver a repercussão, porque, assim, para mim, cinema é coletivo, né? Tanto da parte de fazer o cinema, quanto da parte das pessoas também, né? Irem lá ver o filme, e gostarem do filme, se relacionarem com o filme. E é isso que Raul falou, né? Eu e ele, inclusive, a gente já trabalhou em outros projetos juntos, e a gente trabalha bastante para criança, né? A gente faz bastante coisa para criança, para esse público infanto-juvenil. E eu acho muito importante que, que a galera, sabe, que a galera tenha opções de coisas muito legais para poder ver e para poder se relacionar, assim. Eu não gosto de usar a palavra consumir, né, porque eu não gosto de ficar lendo, mas enfim, para audiência mesmo, para essa audiência infanto-juvenil. Então é muito massa fazer parte disso tudo, óbvio, desde o começo, desde quando me chamaram para fazer parte do projeto, já, né, pô, Chico Bento, né, já é uma coisa enorme no Brasil, uma coisa que eu cresci lendo, então é muito legal fazer parte disso, assim, é uma experiência, assim, que tá sendo, sei lá, indescritível mesmo. É maneiro você falar isso, porque tem esse lance, né? Caiu no nosso colo esse presente, cara, que é fazer um filme do Chico Bento, que já é um personagem amado pelo Brasil inteiro e por várias gerações, e que quando fui convidado, eu falei, lógico que eu quero, porque eu amo o Chico Bento. E aí eu fui atrás, catei o máximo de coisa possível para reler, tanto o material que a Maurício de Souza me mandou, que eles mandaram material pra gente, essas aqui são histórias que a gente gosta muito, fora tudo que encontrava em sebo e banca de revista, e eu pude ver o quanto eu esqueci o quanto eu sabia que eu amava o Chico Bento, mas não tanto, porque você tem contato. Cara, o Chico Bento, a Rosinha, o Zé Lelé, olha que presente que são esses personagens, cara. Olha que presente para um roteirista aí escrever para o Chico, ou para o Zé Lelé, por exemplo, que é um personagem maravilhoso. Para todos aqueles personagens da Vila Abobrinha que são maravilhosos. Então foi muito bom. E a rotina de trabalho também, eu gostava muito, sinto falta Eu também. de todo dia estar na mesa de roteiro, é muito bom. Sim, é muito bom. Vocês, né, aí apresentando vocês agora, a Helena escreve também para crianças com, eu vou dizer, do coração, o melhor desenho infantil nacional junto com o Raul, que é o Irmão do Jorel, né? E você faz um desenho que eu também gosto bastante, que é eu revi de novo, agora com o meu moleque, que é o Menino Maluquinho. E é muito legal. O Raul e o Acorda Carlos.
Você e o Acorda Raul Carla. também estão no Acorda Carla. Você já tem, você já tem esse know-how todo, vocês dois, para escrever para o universo infantil. Quando cai um Chico Bento no colo de vocês, já não é mais desafiador? Porque, assim, o irmão do Jorel, eu vou dizer para vocês que, aí eu vou pedir para vocês tirarem essa dúvida para mim, e o Acorda Carlos, ele tem também aquelas nuances para os adultos também, né? E é uma coisa mais nostálgica. Você tem o Super Warrens, né? Que é uma coisa lá meio Cavaleiro dos Zodíacos e tudo mais, Microwave Warrens, né? É quase um Cavaleiro dos Zodíacos. Vocês fazem uma referência. O Chico Bento, vocês estão escrevendo para criança, mas parece que é óbvio, é dentro de um universo mais engessado, não negativamente, que é aquele universo Maurício de Souza eu te comento. Mas trazer esse know-how de 2 desenhos infantis, no caso, que eu acho o Acorda Carlos mais infantil e juvenil, não sei. Mas o Irmão do Jorel e o Mini Malquinho ajuda na hora, fica mais fácil escrever mais um roteiro infantil. Tipo assim, agora a gente já está nesse universo faz tempo, é mais fácil escrever aqui. É mais fácil ou não? Tem os seus desafios também? Cara, eu vou. Assim, eu acho que com o roteiro tem um lance de que você acaba indo para, vamos dizer assim, você acaba nichando você como roteirista. Então você acaba escrevendo, por exemplo, mais comédia, ou mais drama, ou mais true crime, ou mais infantil. Então, isso acaba acontecendo mesmo por conta de dinâmica da indústria, de como a indústria se configura, né? Então, por exemplo, falando por mim, mas né, a trajetória do Raul também é parecida, mas falando por mim, eu sou uma pessoa que tem bastante experiência com comédia e com infanto-juvenil mesmo. Então, é uma coisa que, assim, não fica mais fácil, porque todos os projetos têm seus desafios e todos os projetos têm suas questões, assim, que eu acho que realmente vai de cada um, assim, mas você tem traquejos, né? Você acaba ganhando traquejos e exatamente alguns dispositivos que você já também, por usar muito no seu trabalho, você também já tem um pouco mais de familiaridade. Mas eu diria que escrever para crianças assim é um grande desafio sempre, porque, né, historicamente a gente sabe que a indústria no mundo inteiro, não, né, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, a indústria né, de cinema, ela sempre relegou o que a cultura que é feita para criança, que eu também não gosto de falar o produto, né? Mas a cultura que é feita para criança sempre subestimou, sempre relegou como se fosse uma coisa de segunda classe, né? Uma coisa menor, um filme menor, uma coisa menos importante. E isso não poderia estar mais errado, né? A gente tá criando cultura para cidadãos em formação, né? Para pessoas que estão entendendo como a sociedade funciona, e como elas são, e quem elas são, e o que elas pensam, e como o mundo é. Então, cara, escrever para criança é sempre um desafio por conta disso, assim. Eu acho que a gente tem que, inclusive, valorizar mais e mais e mais o que é feito para essa faixa etária, exatamente por conta dessa preocupação que a gente, roteirista, tem, ou deveria ter, né, de escrever uma coisa legal e boa, e não ficar pensando, não, é para criança, então tanto faz, sabe? Então, acho que é meio por aí, assim. Não sei o que Raul acha, mas... Eu acho que tem o lance do longa-metragem, né? E como esse foi o primeiro longa que eu escrevi, que foi gravado. Pô, eu aprendi muito durante o processo e eu acho que realmente tem uma diferença, né, de você escrever 90, 100 páginas e aquilo parar de pé de um roteiro menor, né, de tamanho. Mas acho que cada roteiro tem o seu desafio, porque às vezes você vai escrever um roteiro que tem uma duração menor, tipo o do Irmão do Jorel, e às vezes o desafio é outro. O desafio é fazer que aquela história caiba ali naquele tempo, naqueles 11 minutos ali. E também é um grande desafio. Mas o longa, eu acho que esse processo eu aprendi muito, assim, aprendi o quanto, às vezes, tirar um tijolinho ali pode fazer com que aquilo tudo desmorone, sabe? Então, acho que foi um desafio novo, e, mas que acho que deixou a gente bastante confiante, né, Lê? Porque é um processo, às vezes, que é meio, pelo menos para mim, um pouco assim, às vezes você tem um dia que você chega e fala, pô, realmente, isso aqui que a gente fez não tá parando de pé, para onde a gente leva isso? Ó, o
que a gente tem que fazer alguma coisa, e aquela ideia, e a ideia e a solução não surge naquele dia, e eu termino o dia falando, será que a gente vai conseguir? Será que isso vai rolar? E no dia seguinte, às vezes a ideia vem assim, ó, pau, e tudo vai macio, e o resto da semana. E aí a gente chega sexta-feira e fala: caramba, olha o quanto de coisa que a gente fez, olha quanto diálogo legal, quanta piada boa, as soluções que a gente conseguiu pro filme. E eu acho legal, muito legal o processo de escrita, de escrever todo dia, e essa mágica, assim, de olhar para um papel em branco ali e ficar enchendo ele às vezes enchendo ele de ideias, sem se importar muito com a forma, por enquanto, e depois ir lapidando aquilo, né, Lê? É Total. muito legal. Acho que a gente, e com o tempo, quando a gente trabalhando muito tempo junto, a gente ia muito numa coisa assim, tipo, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Sim, sim. Escreve aí, pô, não, essa ideia é boa, vamos escrever ela agora que. E aí depois a gente voltava lapidando, e cada vez que lapidava mais uma vez ficava melhor, e derrubava coisas, entravam coisas melhores. O processo de escrever junto, para mim, é muito legal. Parece muito eu acho que e o clima da mesa sempre influencia, né, o material. Isso é legal. É que eram vocês Total. três, né? O Fernando, Sim, você, Helena e o Raul, né? O Fernando até pediu, isso. eu falei com o Fernando, né? Que se ele podia participar também, ele falou: não, cara, conversa com eles, elogia bastante, que o filme nasceu do roteiro. Ele pediu para falar isso para vocês num papo que eu tive rápido com ele no Instagram. Ele fala para eles que é isso, esse filme nasceu graças a esse roteiro. E o Raul, ele tá falando coisas que tá me vindo as perguntas que eu não quero fazer agora. Pessoal, eu não sei se eu entendi errado, eu vou falar depois, mas ele deu um sorriso quando ele falou de um personagem que me pegou muito durante o filme, mas eu vou guardar essa pergunta para depois. Mas eu queria fazer uma pergunta do seguinte: a gente está infestado de filme de super-herói aí. Geralmente, quando a gente vê um ator, né? Geralmente a gente vê isso com um ator. O cara vai até a comic book pra fazer, sei lá, o Homem-Aranha. Aí, o cara comprou tais revistinhas e o cara falou: não, lê essas aqui, que esse aqui que é bom para tu aprender o que é ser um Homem-Aranha. Vocês conseguem lembrar do que vocês leram do Chico Bento? Qual foram os materiais? Porque eu vejo que o filme de vocês ele tem uma coisa muito boa, né? Eu vejo como, obviamente, o leigo aqui. Os dois outros filmes da Turma da Mônica, eles estão sendo adaptações de duas histórias, o Laços e Lições. E vocês fizeram um filme baseado no universo do Chico Bento, né? Então vocês pegaram o material de quadrinhos, inúmeros quadrinhos do Chico Bento e montaram uma história. É melhor fazer um roteiro assim? Vocês lembram do que vocês pegaram, se alguma historinha que marcou vocês, que vocês usaram como referência? Porque a adaptação vocês ficam presos ao que está ali. Eu vou fazer a adaptação dessa história X. Aqui não, vocês fizeram uma história do universo, uma parte do universo do Chico Bento. Vocês criaram uma história nova. É melhor trabalhar assim? Vocês lembram do que vocês usaram como fonte? Cara, foram muitas histórias, e muitas vezes quando a gente estava numa encruzilhada ou empacado, muitas vezes acontecia de alguém ler uma história e falar: gente, vocês viram essa história aqui? Olha esse elemento, que legal. Porque a gente pode. Eu lembro de algumas, por exemplo, tem a história sobre a goiabeira, a origem da goiabeira, da semente que foi parar no quintal do Nholau. Essa era uma. Eu lembro que tinha uma história assim, eu não lembro exatamente os detalhes agora. E agora eu não lembro mais o que foi a gente que fez, o que foi a história. E isso é maravilhoso. Mas é um filme todo baseado em várias histórias. Lógico que a gente criou coisas ali, mas é um universo muito rico. E às vezes a gente adaptou certas coisas de histórias que eram muito bonitas. Tinha uma história do Chico Bento, por exemplo, que ele entrava numa gruta e encontrava um avô que já tinha falecido, um cachorro dele que também já tinha falecido. Eu não lembro se tinha umas figuras ali. Eu Só não te lembro. interromper, isso tem a ver com o papel da Thaís Araújo no filme? Eu acho Essa que referência? a gente ficou tentando fazer coisas, pensar coisas com essa gruta. E aí a gente usou essa gruta no momento, a gente relacionou ela com a goiabeira. Eu não lembro exatamente de onde foi, como surgiu a ideia da goiabeira, mas eu lembro o dia, e eu lembro de ter
porque eu tinha ido visitar os meus pais nesse dia e eu tava trabalhando de lá da casa deles. E eu abri um armário e achei umas revistas de comento lá, cara. Assim, de coisa de muito tempo. E eu não lembro qual é a história, mas eu lembro de a gente de ter comentado com a Helena trabalhando. E a gente chega, e através dessa história a gente foi conversando e tendo a ideia da goiabeira, surgiu ali. Mas muitas histórias, a gente leu muitas histórias, algumas a gente pensou em adaptar. Cara, principalmente no início do roteiro, a gente levantou muitas ideias e muitas possibilidades de histórias que eram marcantes, mas, por exemplo, a história da Mariana, irmã do Chico, né? Sim. E Eu pensei nessa história vendo a é, questão da semente ali. Eu falei, será que eles vão citar a irmã do Fumento e tudo mais? cara, foram possibilidades que ficaram na mesa há um bom tempo, até, mas como é uma história só, né? A gente É. tem Que que uma isso, hora tem que Arthur? Vai vir escolher o um. 2 aí, por favor. Arthur, não, perdão. Raul, perdão, desculpa. Eu pensei Sem problema. no primo aqui. Raul, vai vir o 2, cara. Tem que vir o 2, por favor. Você, Helena e Fernando aí juntos de novo. Tem história para contar ainda. Pô, tomara. Eu Não, tô. tomara não, cara. Tem que ter, porque é sério. Gente, vocês. Era muito lindo, tá? Eu pego muito a minha esposa e o meu filho como referência. Então, assim, eu vejo o filme todo dia. Ontem eu matei 2 filmes vendo o Conclave e o do Marcos Mion, né? A pré-estreia e a cabine. Então eu tô vendo toda hora filme. E aí, quando eu olho pro lado, vejo o meu filho com os olhos brilhando, vejo minha esposa rindo, olho para trás, que eu tenho esse hábito nas cabines, e pré-estreia, ficar vendo o público, e vejo todo mundo ali, olhando para a tela de cinema, seja adulto ou criança, e curtindo o filme. Eu vou até adiantar, cara, o que vocês fizeram com o Zé Lelé, eu dediquei uma parte do meu vídeo para elogiar o ator, porque, cara, vocês entregaram a piada. Eu juro, eu tô emocionado de falar isso, porque a piada do carro é muito boa, cara. Ele sai do carro para ajudar o Chico Bento a entrar no carro de novo. É uma piada boba, tipo assim, é um xixi, assim, de você pegar e eu tô rindo no cinema, me gargalhando de uma coisa que eu via que faltava na minha infância. A gente foi bombardeado por filmes. Eu não estou reclamando, não, tá? A gente foi bombardeado por filmes estrangeiros. Riquinho, Cheque em Branco, Os Batutinhas. O que a gente teve de infantil foi o Menino Maluquinho, depois vem o 2, aí vem Tainá. A Turma da Mônica, que está no imaginário, é o que começa a trazer mais filmes infantis para crianças. Né? O Fernando, eu elogiei ele, meu moleque adora Franjinha e Milena na Max, entre outras coisas. Esses filmes estão vindo no momento que as televisões abertas não tem mais espaço para as crianças. Então, ter um Chico Bento do jeito que vocês fizeram, vocês 3 fizeram, cara, é lindo demais. É muito lindo. É sério, é emocionante mesmo. É muito, 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 muito legal ver isso. Muito legal mesmo. Eu fico Tem feliz. que ter o 2, pô. Tem que ter o 2. Aí, agora eu Eu acho emocionei, que chorei tem que aqui, ter ó. mais Pô, tem que ter mais produções que tem um cuidado, né, com esse público, cara, pra gente não colocar, pra gente não jogar essa geração no colo de, assim, é lógico que existem, deve existir uma galera aí na internet que tá fazendo um bom conteúdo para criança, mas também tem uma galera que tá produzindo qualquer coisa, né? Então o público é triste se deixar a geração cair no colo de uma galera porque simplesmente que tá fazendo as coisas de qualquer jeito, porque simplesmente o negócio mesmo virou de uma outra forma, não tem espaço mais na televisão, né? A própria TV pública não tem mais tanto espaço quanto tinha, né? A TV Cultura teve, pô, nos anos 90 um momento maravilhoso ali, a gente assistia muita coisa maravilhosa ali, por sim. exemplo. As TVs abertas também, né? Teve muita coisa boa nos anos 90, teve TV Colosso, o próprio Cruz no SBT era muito bom. Uma coisa voltada mesmo para criança, com bons roteiristas e tal. E fico feliz quando vejo qualquer coisa bem feita, sabe? Feita para criança. Eu vou É. aproveitar esse seu gancho para perguntar para Helena, porque vocês fizeram uma coisa no filme que para mim é sensacional. Até porque eu sou professor de formação,
Eu sou professor vizinho dessa matéria da personagem da Débora Falabella. Não que ela é professora de tudo ali, mas da questão da geografia. Em tempos de coach mirim, que para que eu vou para a escola, para que eu vou aprender isso e aquilo? Cara, vocês fizeram um roteiro onde as crianças resolvem a trama com geografia, cara. Como é que vocês tiveram essa ideia de colocar a geografia como ponto norteador para resolver a trama do filme? E como o Raul falou, eu quero saber de você, Helena, no momento onde a gente tem essas crianças que estão achando que são investidores de Wall Street, é a turma do Pablo Marçal Mirim, né? Como é que é fazer isso? Tipo, a geografia resolve o problema do... Eu achei isso lindo como professor. É lindo ver. Como é que foi isso, Helena? Cara, obrigada primeiro, né, pelas palavras aí, palavras tão generosas aí, mas cara, eu particularmente também acho muito bonita essa resolução, porque eu acho que foi uma coisa que veio pra gente na sala de roteiro, muito por conta do próprio o filme como um todo é um filme sobre um pouco sobre suas raízes, suas origens, sua terra, de onde você vem, o mundo à sua volta, como você se relaciona com o mundo à sua volta, né? Principalmente isso. Acho que isso que é o cerne do nosso filme, né? Não sei. Mas eu diria que é isso, assim, é como o Chico Bento está se relacionando com esse mundo em volta dele, né? Tanto a partir de saber que o Agripino vai cortar a goiabeira dele, quanto de ouvir os amigos, né? Então eu acho que essa resolução ela realmente ela foi natural, pensando assim sobre o tema que a gente estava desenvolvendo no filme, né? Eu não tenho uma memória tão boa, eu não consigo te dizer assim, não, esse dia a gente estava pensando nisso, mas eu acho que foi mais no geral por conta dessa ideia que a gente tinha, né? E teve e tentamos realizar. Vocês vão dizer aí, o tempo vai dizer se a gente foi feliz ou não na nossa realização, mas eu acho que a geografia tem tudo a ver com isso, sabe? Tem tudo a ver com esse Chico Bento, o lugar de onde ele vem, as pessoas que ele conhece, as pessoas que estão na vida dele e a história dele. E eu acho que a gente estava fazendo um filme também sobre essa vila, uma análoga a tantas cidades do Brasil, e tantos lugares do Brasil, e tanto, sabe? Que eu acho que, sei lá, fazia todo sentido que a resolução tivesse a ver com geografia, assim, né? Com o mundo, com o lugar, sabe? Então, eu acho que foi mais por aí, né, Rafa? Eu tenho uma vaga lembrança, mas eu acho que foi a história que mostrou pra gente mesmo que essa era a solução em algum momento. Porque vou tentar dizer aqui sem dar spoilers, mas para quem já viu o filme, a situação que acontece ali quando o Chico percebe tudo, eu acho que a gente não tinha percebido também. E quando a gente colocou o Chico naquela posição e que a gente estava imaginando o que estava passando pela cabeça dele, a gente viu, cara, é desse lugar que ele vai ver tudo, que ele vai conseguir entender tudo. Eu acho que a própria história levou a gente a essa conclusão, assim. Total. É que vocês tocam em 3 pontos muito legais, né? Que é que eu falo, a escola, o papel da escola como ser transformador, né? Porque a professora ela dá a informação, os alunos transformam essa informação em conhecimento e fazem essa resolução. Vocês trabalham a questão da ecologia barra o meio ambiente, porque as crianças também demonstram a hipocrisia dos adultos com aquele negócio, vem comer goiabeira de graça, que eu não sei o que lá. Aí chega lá, agora vocês querem goiabeira de graça, mas dane-se a goiabeira. Isso é sensacional. E a questão do progresso falso, né? Que muita coisa é vendida como progresso e é uma armadilha. Foi exatamente, desculpa, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi a Helena que falou, ou foi o Raul, não lembro agora, que é não tratar esse telespectador como que ele não vai entender as coisas. Vocês trabalham 3 assuntos muito interessantes para as crianças, para elas chegarem e refletirem sobre isso, né? E acabou o filme, eu fui conversar com meu filho, você viu como é que é importante, ele tá na fase, ele tá passando pela essa fase de alfabetização, né? Vai pro 2º ano agora, tá com 7 anos, e aí eu falo para ele, você vê como é que é importante que a gente aprender a ler, a gente aprender a escrever, o Chico Bento,
Ele estava aprendendo a fazer um mapa. Olha como que é legal para ele resolver aqui a questão. Olha como algumas coisas que vão vender para a gente como são legais, não são legais necessariamente. Você tem que estar... Olha como é que é importante ver o meio ambiente. Até o brinde que a gente ganhou no dia do filme, né? Vem com um livrinho do Chico Bento ensinando a fazer uma horta, né? Então, tipo, cara, olha que legal. É por isso que a minha intenção de pedir essa entrevista para vocês era essa, porque todo mundo vê o filme, mas o filme nasceu de algum lugar, e são vocês escrevendo, tendo essas ideias, vocês três, né? Tendo essa ideia para escrever esse filme, e é muito legal ver isso. Vocês não subjugam o telespectador de vocês. E ter esses três temas é muito interessante vocês poderem botar de forma legal, didática, para essas crianças. Então, assim, eu acho que esse filme vem num momento importante por causa disso. Por mais que eu fale de um jeito mais jocoso, essas crianças que aparecem na internet vendendo essa ideia de vão ficar bilionário, da noite pro dia não precisa estudar, e vem um filme com a escola tendo um papel norteador, é muito legal. É muito legal. É por isso que eu falo, vocês têm um sucesso nas mãos, é por isso que eu falo, precisa de um segundo filme. Precisa ter essa coisa toda, porque é muito legal ver isso. E foi o que eu falei, é muito bom ter o meu filho agora, ter um material. A gente não teve tanto material, a gente já deve beirar a mesma idade praticamente, infantil. E vocês trazerem... Pô, seria muito bom ver uma série de TV disso. E aí a outra pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: vocês já sabiam que era um elenco e escreveram um filme ou não? Então, quando caiu ali, vocês acham que caiu como uma luva? Ver o elenco transformando as palavras em real. Como é que é isso? Cara, a gente não sabia, né? Eu acho que muda bastante, né? Isso. Agora, sabendo da potencialidade, né? Do potencial de todos esses atores ali, eu acho que facilita Sim. escrever. Mas a gente não sabia. O que aconteceu foi durante a preparação, eu pude ir lá acompanhar um pouco da preparação. E no que a gente faz, muitas vezes as coisas elas funcionam no papel e não funcionam quando você tá. E é isso. Elas não funcionam. E era maravilhoso também chegar lá e tá trabalhando com o Isaac, cara, que o moleque é. Bicho, ele é de uma inteligência que eu não tinha visto. Assim, ele nem sabia disso, mas ele já era um tipo de comediante, porque você joga uma parada pra ele, cara. Você fala uma parada com ele em cena, ensaiando, ele te devolve, meu irmão, e devolve redondo, assim, muito maravilhoso. Ele é muito esperto, ele é muito inteligente, e às vezes a solução estava nele já, porque tinha um texto, às vezes um texto grande demais, ou muito palavrudo. Às vezes então, você chegava para você trocava uma ideia com ele, fala, cara, o que ele está querendo dizer aqui é isso, como você diria isso? Aí ele falava uma parada maravilhosa e você, ou às vezes adaptava coisas que estavam muito grandes para coisinhas menorzinhas, testava, a gente teve a possibilidade de testar algumas coisas ali com eles, sabe? Se estavam funcionando ou não no texto, de adaptar para eles, coisas que surgiram lá também, né, na preparação. Então, eu nem lembro o que você me perguntou hoje, estou falando que... Mas... Não, é que se a gente sabia ou não quem eram os atores. Ah, eu não sabia, e ver as coisas lá, pô, mas maravilhoso, acho que a escolha toda do elenco, não só o Chico, a Rosinha, o Zé Lelé, o Iro, a Tabata, o Zé da Roça, o Genezinho, pô. Todo mundo, Todo mundo, tá muito Foi legal. muito bom ver esses moleques ganhando vida, assim, e eles são crianças de verdade, né? Porque às vezes o audiovisual às vezes leva. É difícil, cara, arrumar um elenco infantil bom. É difícil fazer com que funcione. É difícil, às vezes, não ter uma certa afetação de criança precoce ali, sabe? E acho que tem uma naturalidade ali nesses atores mirins, eles foram uma escolha muito perfeita. Helena, o que tem da sua infância no filme? Você falou assim, aconteceu isso comigo quando era criança. Dá para botar isso no filme também. Tem essa parte de vocês, criança, seja no Irmão do Jorel, seja no Menino Maluquinho, tem uma coisa de você assim, aconteceu isso comigo, acho que isso aqui dá para botar no roteiro. Tem isso também? Tem um pouco
da Helena no filme. A Helena criança. Tem um pouco da Helena criança nas suas linhas de qualquer um dos roteiros? Cara, eu acho que tudo que a gente escreve tem um pouco da gente. Sempre. Invariavelmente, impreterivelmente, né? A gente é criado numa condição, somos pessoas que nascemos em certas condições, fomos criados em certas condições, então é muito difícil escapar de si mesmo quando você está escrevendo, né? Então eu tenho, não que todos os textos sejam autobiográficos, mas sempre tem um pouco de você no que você está escrevendo, de certa forma, de um jeito ou de outro, né? Não necessariamente uma referência direta, né? Não é disso que eu estou falando, é mais uma... Mas eu, assim, como eu disse, acabo escrevendo muita coisa para criança, então sim, né? Acaba tendo muita coisa que vivi, passei, e eu sou criança da cidade, né? Eu sou criança da cidade, mas ao mesmo tempo eu tive uma infância muito ligada com bicho, assim, né? Com cavalo, com vaca, com porco, galinha, tudo. Então eu tenho, assim, acho que as experiências do Chico ali com os bichos, elas têm muito de mim, assim, o Chico falando com o Teobaldo, né? O burrinho dele e tal. A gente tinha muito disso de trazer, assim. Acho que referências diretas, assim, ah, talvez, muito provavelmente tem alguma coisa ou outra ali que eu falei, não, isso aconteceu comigo, tal, não, mas assim, se eu te pegar para te falar assim, não, eu tive que defender uma goiabeira que ia ser cortada no meu quintal, eu nunca tive que fazer isso, mas ter essa infância, assim, tive uma infância muito livre, então acho que tem que ter um pouco a ver com isso, sabe? Acho que a coisa que mais se relaciona comigo e Chico nesse filme é o saber ouvir, que era uma coisa que minha mãe falava muito para mim quando eu era criança. Tem que ouvir, tem que ouvir. Então eu diria que talvez isso. E você, Raul, tem alguma coisa ali que você lembra que você botou no roteiro que assim, não, fiz isso quando era criança? Que, só puxando a questão do menino maluquinho do filme, eu não sei se vocês já viram ou lembram, tem uma cena que meu avô falou que fez uma parada, né? Que o menino maluquinho vai arranjar uma confusão, ele suja de cocô um pedaço de pau, meu avô fez isso quando era criança. E aí, quando eu vi isso no cinema, eu falei, cara, meu avô fez isso, cara, quando era criança. Que não sei o que. Tem isso, Raul? Você botou alguma coisa sua ali? Cara, o Fernando me convidou para fazer esse filme que ele falou, bicho, pensei em você aí porque você é roteirista de comédia, você é da roça. Ele falou assim, eu sou do interior, na verdade, lá do Espírito Santo. Vim de uma cidade chamada Alegre, que tem 30 mil habitantes. Durante férias e ao longo do ano também a gente ia muito para roça e tal. Você é o Chico Bento, então? Não sei. Não, acho que eu não sou da Vila Abobrinha, que é praticamente um distritozinho pequenininho, assim, não. Mas eu tive uma infância muito na rua, solto, sem nem, sabe? Pô, a diversão era. Cara, tinha fim de semana, a gente saía de casa de manhã e voltava à noite e saía de bicicleta para andar em estrada de chão, não levava nem água, sacou? Porque a gente batia nos sítios e pedia, e a galera, sabe? A gente sabia que sempre ia ter alguém e tomando banho de rio, comendo fruta que tinha por lá e tal. Uma vez eu comi tanta manga num dia, maluco, que eu fui pro hospital, velho, porque eu passei o dia inteiro comendo manga, tomando banho de rio, umas coisas assim. Então, eu enxergo uma similaridade com a minha infância, essa coisa, principalmente de ser uns moleques que estavam sempre correndo de um lado para o outro, sacou? Sempre inventando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. Eu não lembro de nada muito específico, assim, mas eu acho que a gente tem uma facilidade quando está na mesa de roteiro de deixar pensar como uma criança, sabe? De acessar esse lugar. E às vezes a gente ficava um pouco sem saber o que fazer, aí do nada você pegava alguém contando uma história de infância, sabe? Eu, o Fernando, a Helena, e que não tinha nada a ver com a história, e às vezes essa história que a gente contava ali abria alguma portinha, assim, que, opa, essa Exatamente. ideia aqui é boa, hein? Isso. Então, acho que a gente viveu muito uma coisa, e a coisa de fazer um filme um filme que eu criança gostaria de ter assistido, sabe? Sim. Porque acho que Total. todo mundo teve isso, né? De ter uma coisa que assistiu pela primeira vez, um livro que leu, um quadrinho
que leu, um filme que assistiu, uma música que escutou, que simplesmente explodiu a sua cabeça, assim, que mudou para sempre. Isso acontece muito. E quando a gente estava escrevendo esse filme, eu falei, cara, a gente tem que ter um cuidado para ser realmente uma experiência que, pelo menos a gente tentou, né? Que fosse divertida, que o protagonismo fosse das crianças mesmo, que elas iam resolver aquela questão, sabe? Sem medo delas assumirem, sabe? Toda a história. Sem também, porque, pô, a Maurício de Souza tem uma relação com essas questões educativas, mas não de um jeito que fosse, sabe, extremamente didático ou chato, algo que fizesse, que fosse divertido também, né, para as crianças, não fosse pedante e tal. Acho que a gente ficou bem focado nisso, em contar uma história legal, emocionante, divertida, sem medo de pensar, de pensar como uma criança, sabe? Exato. Não, é muito bom. Esse negócio que você falou de crescer, né? Você, Helena, eu cresci numa rua que tinha. Eu moro na mesma rua que eu cresci, né? E é muito triste meu filho vir pra rua e ter poucas crianças. Tinham 12 crianças na época que eu era moleque aqui. Da gente fazer pedágio para cobrar os vizinhos para entrar na rua para comprar uma bola de futebol. Ou varrer a rua para ganhar dinheiro também para comprar uma bola de futebol. A gente nunca comprava bola de futebol, né? E ver essas coisas Era o golpe da bola de futebol. Era então. o golpe da bola de futebol. Dá até um bom episódio aí pro irmão do Jorel comigo maluquinho, né? O golpe da bola de futebol. A gente nunca comprava a bola. A gente sempre quis a bola e ver essa coisa que você falou um filme que quando eu fosse criança eu gostaria de ver, né? Eu acho que é muito isso, no momento que as crianças não saem muito pra rua, né? E eu tô vendendo o filme pra molecada toda aqui, né? Aí eu tava com uns álbuns aqui em casa, tá até aqui, né? Tem colar de figurinhas. Tô com um álbum aqui já e os cromos, né? Pra colar com o moleque. E eu tenho uns vizinhos aqui que eles têm os gêmeos, né? E eles estão enchendo o saco da mãe. Mãe, o tio Rafael tá falando pra gente ver o Chico Bento. Vai levar quando a gente pra ver o Chico Bento? Eu falei, vai ver o Chico Bento, gente. Pra vocês brincarem na rua e trazer o do filme pra rua aqui. Porque vocês precisam brincar, né? E aproveitar, eu queria pontuar duas cenas aqui, na verdade, o personagem em questão, né? O Zé Lelé, cara, ele é uma ótima escada pro Chico brilhar também. O humor que vocês colocaram para ele é sensacional. Seja essa cena que eu falei para vocês, que ele ajuda o Chico a entrar na picape, depois ele desce, na verdade ele entra na picape primeiro, aí o Chico fala, tô precisando de ajuda, cara. Ele desce, dá pezinho, ele vai. E a cena deles que eu achei sensacional, como vocês adaptaram a questão do folclore brasileiro. A mula sem cabeça, o lobisomem. Essas duas cenas, para mim, são assim. Eu adorei o filme, mas essas duas me pegaram muito. Como é que foi pensar nessa. Porque o que eu queria perguntar, na verdade, é o seguinte: como é que vocês chegaram? Que é a minha maior curiosidade, eu adoro a questão de roteiro. Vocês começaram a escrever o filme do início para o fim, vocês escrevem em blocos, mas são essas duas perguntas. Como vocês começaram a escrever o roteiro e como é que vocês chegaram nessas cenas de pensar, não, eles vão se vestir de mula sem cabeça, lobisomem, vão dar um susto, né, no Iolau. Como é que é esse processo de sentar na sala? Vocês fizeram isso ao vivo? Vocês fizeram online? Como é que é? Sentar e vamos começar a escrever o filme do início ao fim, meio, fim, primeiro. Como é que é isso, Helena? O nosso processo foi que a gente... me corrija se eu estiver errada, fala no meio, porque minha memória está péssima. O nosso processo de escrever o filme foi que a gente tinha uma ideia central, né, que era a goiabeira do Chico vai ser cortada e ele precisa salvá-la, e a partir daí a gente foi quebrando a cabeça e fomos desenvolvendo em etapas, né? Então, primeiro a gente tinha essa ideia, a gente expandiu para uma sinopse maior, com começo, meio e fim, aí expandimos para um argumento, aí expandimos para uma escaleta, e aí depois a gente foi mesmo para a escrita do filme. A gente escrevia em ordem, né? Pelo que eu me lembro, meio que em ordem cronológica, assim, do começo para o final, mas depois
isso meio que uma primeira passagem, né? Vamos dizer assim, né? Uma primeira versão do roteiro a gente escreveu A gente não tinha, mas a gente não tinha muito. Se durante o processo surgiu uma boa ideia, a gente não tinha medo de reestruturar a coisa toda para que aquela. Exato. E teve um processo também que a gente escreveu um primeiro roteiro, sacou? O roteiro só deu certo quando a Helena entrou no processo, que antes eu e o Fernando tínhamos levantado um roteiro que a gente olhou para ele uma hora e falou, cara, vamos jogar no lixo esse roteiro e começar de novo, porque ele desmoronou. E a Lê chegou no processo aí, que foi esse roteiro mesmo, né, todo aí, que a gente fez os 3 juntos. Mas eu lembro que a gente tinham outras histórias ali. Né? Antes do processo mesmo da gente partir para dentro, tinham muitas sinopses, muitas ideias, muitas coisas, um imenso arquivo com várias possibilidades de isso aqui, isso, e a história. E aí a gente foi jogando várias fora até ficar uma. Mas eu acho que chegou um momento. Nesse, a gente já tinha bem na cabeça que ia fazer uma coisa em relação ao Chico Bento, né? Ao Chico Bento e a Goiabeira. Né? Mas acho que foi bem assim, a gente levantou as ideias, mas muitas vezes a gente, no meio do processo, a gente fluido, fala... né, Ra? Tipo, foi bem fluido, né? No meio do processo, a gente às vezes, né, tinha uma ideia, entrava na reunião e falava, puta, já sei como arrumar aquela piada que não estava funcionando, então, sabe? E é legal, pô, muitas piadas, aí, às vezes você vai escrevendo, piadas boas vão tendo que sair do roteiro, situações boas a gente vai tendo que tirar, aí que você vai tendo uma sensação que você está fazendo, que o roteiro está ficando bom mesmo. É parecido com a edição, né? Quando você vai editar um filme ou um programa, sei lá o que for, quando você começa a sentir que está doendo, que você está tirando um bom material, assim, e como acontece no roteiro também, é porque tá saindo bom para você tentar que fique só o excelente, né? Então isso aconteceu assim, bastante. Mas acho que o processo foi esse que a Lê falou, mas muitas vezes a gente voltava, né? A gente estava num pedaço do filme, voltava lá na frente. A gente não, vamos dizer que não somos as pessoas mais adeptas de seguir uma estrutura, um manual, um beabá, um passo a passo, aqui na página tal tem que acontecer tal coisa. A gente não é muito assim, né, Ra? Então eu acho que foi um processo bem fluido mesmo, bem orgânico. E essa cena específica das crianças vestidas, vocês lembram como é que foi isso? Tipo, vamos botar... Porque tem essa questão da eu nem gosto também de falar muito isso, é muito estereótipo. A roça tem um folclore, mas assim, como é que foi pegar esses personagens que... lobisomem, curupira, como é que a gente vai... Porque não é só a cena, quando eu falo, tem tudo naquela cena. Tu tem o humor, tu tem as crianças brigando, que é outra coisa que é legal, elas sendo crianças, porque o Zé Lelé, ele quer ser o lobisomem e ele fica cismando que ele sabe uivar como lobisomem. Tipo assim, tá todo mundo indo numa direção e ele tá cismando que ele quer ser o lobisomem porque ele sabe uivar. Então assim, é muita coisa acontecendo e, cara, a organização no roteiro, para mim, é sensacional nisso. Você vê várias coisas ali acontecendo que são legais. É o detalhe das crianças querendo assustar. É um plano infantil muito bem pensado como crianças, né? O que elas vão fazer? A gente vai se vestir de monstro para dar susto nele, para não vender o terreno com a da goiabeira. Como é que é esse processo de pensar essas... que vocês já falaram, é pensar como criança, mas... É o que eu digo, eu fico vendo vocês escrevendo Irmão do Jorel e o Menino Maluquinho, a Corda Carlos, parece que já tá no sangue de vocês isso, parece que é respirar o que vocês fazem, vocês vão ali. Eu vejo esse processo para vocês muito fácil, porque tá tudo muito bem feito, gente. Como é que é isso? Eu acho que essa cena especificamente foi uma palavra, cara. Eu acho que foi uma palavra que levou a essa cena, que era um momento em que o Chico não estava bem, e de algum jeito a gente pensou assim, cara, esse cara tá apavorado com essa situação, como ele tá? Porque muitas vezes a gente para no meio do processo, cara, não, calma aí, galera. Como é que o Chico tá aqui?
Vamos pensar como é que esse cara tá aqui emocionalmente. E aí, num desses momentos, ela falou, cara, acho que ele tá apavorado, acho que ele parece que ele viu uma assombração e tal, não sei o quê. Aí, às vezes, uma palavra assim, sabe, parece que viu uma assombração, leva a toda aquela situação. Eu acho que nesse caso, posso estar errado, mas eu lembro de ter sido um pouco assim, sabe? Às vezes, uma coisa que o próprio personagem sugere pra gente, a gente embarca e vai. Isso às vezes acontece muito. Porque você vai fazendo a história, às vezes a história, cara, você perde um pouco o controle, não é perder o controle, ela, às vezes ela aponta para o lugar que tem que ir mesmo. Ou às vezes não, às vezes você chega e fala, pô, tá muito óbvio que ela vai para cá, vamos fazer alguma coisa completamente diferente aqui para ter uma quebra de expectativa. Mas eu lembro de ser uma coisa meio assim, né, Lê? Eu acho que foi. Foi isso e foi uma junção de eu acho que foi isso, eu acho que é exatamente isso, a história aponta, mas eu acho que foi isso da assombração, e aí quando a gente começou a falar disso, eu lembrei que quando eu era criança tinha uma fantasia de cavalo, dessas que usa de 2 pessoas, assim, e aí a gente, puta, a mula sem cabeça, bota os 2, e aí já começamos a dar risada, e foi meio isso. E a gente escrevia muito o que a gente estava dando risada, né? Ficava lá falando, e a gente... E algumas coisas que eram umas bobeiras, assim, que às vezes você lia, de ficar imaginando como seriam crianças botando aquela fantasia, né? De como eles iam se organizar e o que... Às vezes a gente escrevendo comédia, a gente faz algumas... A gente nem faz a pergunta, é meio automático, assim, né? De perguntar, às vezes, tipo, que seria a coisa mais absurda que poderia acontecer aqui, né? Ou, tipo, qual é a coisa mais... qual é o pensamento mais estúpido possível em relação a isso também? Sim. Isso. Acho que a gente é muito bobo também, no final. Acho que sim. Até para finalizar, né? O papo já vai fazer 1 hora aqui que eu tô segurando vocês, até pedir desculpa. Queria pedir para vocês convidarem o pessoal para assistir o filme. Queria pedir, se fosse possível, 2 spoilers aqui, com o Chico Bento e sem ser o Chico Bento. Eu vou já perguntar que uma vez eu encontrei o Juliano e o Daniel na pré do Arca de Noé. Eu perguntei, mas eu vou perguntar para vocês que também estão envolvidos, qual é a chance da gente ver também vocês por trás de um live action do Irmão do Jorel, que é um sucesso, são 10 anos. Pô, seria muito legal ver um filme do Irmão do Jorel, né? Escrito por vocês também. Eu acho que essa leva do cinema nacional que está vindo aí foi uma coisa também que eu falei no meu vídeo. O Chico Bento é a prova que o Brasil sempre soube fazer filme. E o brasileiro precisa ir mais ao cinema ver filme nacional, né? Então, queria mais uma vez parabenizar vocês pelo trabalho, porque é um filme lindo. Amanhã eu estou indo lá ver ele de novo, vendo ele de graça, porque a minha única tristeza com o Chico Bento é que eu sei que eu não vou ter um DVD em casa, né? Precisava de um DVD disso, né? Aqui, o móvel, eu tô com 1000 DVDs aqui já. E só as lamentações vindo de filmes que eu não vou poder comprar, né? Então, assim, queria saber se tem alguma chance de termos aí um filme do Irmão do Jorel, se vocês puderem falar isso, já pensaram. Se, por mais que eu já tenha falado, se tem alguma chance de expandir esse universo do Chico Bento para uma série ou para um segundo filme, né? E se vocês já pensam isso, e pedir para vocês convidarem o pessoal para ir ao cinema assistir Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que é sensacional, é maravilhoso. Assim, acho que as possibilidades sempre existem. Eu ia adorar escrever mais coisas sobre o Chico Bento e escrever qualquer coisa relacionada ao Irmão de Jorel também, que são 2 projetos que a gente ama fazer, se diverte muito fazendo e tem uma relação muito boa com o público, né? O público sempre recebe muito bem as coisas do Chico Bento, do Irmão de Jorel, mas somos só 2 humildes roteiristas, então que isso, às vezes acho que é uma ilusão achar que a gente tem um grande poder para decidir essas coisas, né? Mas seria maravilhoso, seria um prazer imenso. Vou aproveitar esse vídeo aqui para lançar a campanha, então, hein? Irmão do Jorel, o filme, e Chico Bento 2 e a Goiabeira Maravilhosa 2, a missão, né? Não, a Maria também, Chico Bento e a Goiabeira 2, o Genezinho agora é outro.
Né? Rola mesmo, Helena? Você toparia esse evento aí, filme do Irmão do Jorel? Com certeza, a mesma coisa que Raul falou, com certeza. Pô, a Maria continuar nesses dois universos são maravilhosos, e é isso, mas é isso, roteirista é um dos. Roteirista não apita nada. Não, pô, vocês tinham que apitar mais, gente. É sério. É sensacional o trabalho que vocês fazem. Como roteirista como um todo, né? E bater esse papo com vocês foi muito legal. Eu espero que o público goste do vídeo, porque realmente é um lado que geralmente o pessoal não vai atrás. E é legal trazer sempre quem ajudou a criar isso, né? Então, pedir para vocês realmente convidarem aí o pessoal, se vocês puderem mandar uma mensagem, pessoal, vem assistir Chico Bento. Eu quero te agradecer pelo convite, por estar falando aqui sobre o filme, o nosso trabalho. E quero convidar as pessoas a assistirem ao Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que já está nos cinemas, um filme baseado, inspirado em inúmeras histórias do Maurício de Souza, ali, do Chico Bento. É um filme que ele tem um olhar infantil, ele é um filme voltado para criança, mas ele é um filme para toda a família. Assim, os adultos que estavam, que assistiram, falaram comigo, as resenhas que a gente vem lendo sobre o filme são muito positivas. Então, ele não é um filme, sabe? Acho que às vezes há um grande preconceito em relação ao cinema voltado para um público infantil ou para toda a família, e também um preconceito em relação a filmes brasileiros. Mas vale a pena dar uma chance para esse filme porque ele tem tocado pessoas. Pessoas têm saído do cinema chorando. Tem a sala de cinema, pessoas riem muito. É um filme realmente emocionante, tocante. E eu espero que a gente continue fazendo filmes assim para esse público, porque ele merece. Porque é uma fase da vida que a gente precisa explodir a cabeça dessas crianças criativamente, para que elas não aceitem pouco, sabe? Quando a gente está falando de entretenimento. Então fica o meu convite. Espero que no futuro a gente consiga fazer mais filmes voltados para esse público, filmes brasileiros de qualidade. Sim, pô, que lindas palavras, Rafa. Mas também Rafael, brigadão pelo convite, muito massa, esse espaço que você deu para a gente falar um pouquinho mais do roteiro, que realmente, né, acaba tendo pouca, né, roteirista, né, não é todo mundo que se interessa, conhece o nosso trabalho, então muito massa, muito obrigada. E eu vou reforçar o convite do Raul para todo mundo ir lá no cinema, que já está no cinema, assistir Chico Bento, a Goiabeira Maravilhosa, que é um filme que a gente fez com muito, muito carinho e muito, muito cuidado, e a gente se divertiu muito fazendo. Então, eu acho que é uma coisa que transparece no filme também, né, que é um filme divertido para criança, mas é um filme divertido para toda a família. E eu estou muito feliz com tudo que as pessoas têm falado sobre o filme, ficou muito emocionado, assim. Então, vou reforçar o convite do Raul para todo mundo ir no cinema, ver um filme brasileiro. Pô, aproveitar aí o sucesso, né, Fernanda Torres, o sucesso do cinema brasileiro aí que está na boca das pessoas de novo. E mostrar para todo mundo que a nossa cultura é muito grande, ela é muito bonita, ela tem muito espaço, ela tem muitas histórias, ela tem muitas vozes, ela tem muitos lugares. Então, assim, valorizar mesmo também o que é nosso, a nossa indústria, a nossa cultura, sabe? Eu acho muito, muito, eu sou muito feliz em poder fazer parte disso tudo, um pedacinho que seja dessa história do Chico Bento, assim, porque é o que Raul falou, assim, as crianças, os jovens merecem coisas boas e coisas que refletem também um pouco a própria cultura deles, a própria história deles, a própria língua, os costumes, etc. Então, fica aí meu convite, pessoal. O filme tá uma gracinha, tá muito bonitinho, tá muito engraçado. Então, espero que vocês gostem também. Eu queria agradecer vocês, porque foi o que eu falei, eu falo muito para os meus conhecidos, para os meus amigos, que eu adoro divulgar o que é bom, e o filme de vocês é maravilhoso, né? É bom, é maravilhoso. E foi muito legal, eu indiquei para um amigo meu, para ele ver o filme, né? Ele falou assim, cara, é o melhor do universo da Turma da Mônica.
E é bom quando a gente indica que a pessoa gosta, e é muito legal isso que vocês falaram. A gente está num momento do cinema nacional muito bom. O que o Raul falou, acho que a molecada precisa de mais conteúdos infantis, a gente precisa que você acaba formando adultos também, né? Melhores, com a percepção melhor e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês por essa oportunidade. Eu espero que venha o segundo filme, que venha Irmão do Jorel, que venha uma porção de coisa. Vocês só merecem sucesso. E é isso. Muito obrigado pela essa entrevista e sucesso para vocês, e que o Chico Bento arrebente aí, né? Passe da vila dele, vá para outros lugares, que vocês merecem todo esse sucesso, gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, muito Obrigadão, obrigado. meu. Muito gentil Obrigado. da sua parte. Nada, Obrigado. que isso. Obrigadão mesmo.